E hoje é dia de manual de pontos. Trago aqui mais uma combinação de pontos lindíssima para enriquecer ainda mais a nossa playlist de manual de pontos que tá, incrível. Esse já é o nosso 9º episódio. Tem noção de quantos pontos lindos já aprendemos por aqui até agora? Olha só, bem na luz para você ver. Inclusive, esse aqui é um ponto fantasia, que é uma variação de um outro ponto. Comenta aqui se você sabe que ponto é esse que eu tô falando. Se você ficar até o final do vídeo, eu vou te mostrar a outra variação desse ponto lindo aqui. Muito prazer, eu sou a Elis Camelo e estou aqui para te ajudar a exercitar a crocheteira criativa que há em você. E aí, bonita? Bora crochetar? Para fazer a nossa amostra de pontos, eu vou utilizar o fio de poliéster de 5 milímetros com uma agulha número 5. A lista de materiais vou deixar aqui na descrição do vídeo, lembrando que fique à vontade para testar essa trama com o material que você quiser e que tiver em casa. A ideia é que você aprenda a fazer a trama, então não fique presa a material. Para iniciar a nossa amostra de pontos, eu vou utilizar uma mini base de couro. Se você quiser aprender a fazer a subida aqui, como preencher essa base, já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então eu fiz aqui pontos baixíssimos, depois fiz uma carreira de ponto baixo com aumento nas quinas e depois subi uma carreira de ponto baixo pegando as duas laçadinhas, as duas perninhas do ponto lá de trás, deixando esse relevo aqui bem bonito. Agora vamos fechar essa carreira para iniciar o nosso ponto fantasia. Levo essa laçadinha lá para trás e venho aqui, olha, onde eu levei a laçada lá para trás, eu venho na base do ponto, bem no pezinho dele. Vou buscar o meu fio, alongar, prender, ó, passando a agulha aqui nessa laçada que eu levei lá para trás, busco o fio e tiro. Então, aqui eu comecei fazendo um ponto alongado. No próximo ponto, eu faço um ponto centrado. No próximo, eu faço um alongado, pegando bem aqui no pezinho do ponto. No próximo eu faço centrado e a gente segue essa carreira fazendo desse jeitinho, um ponto alongado e um ponto centrado. Vou preencher aqui toda essa carreira e volto no final para a gente fechar essa carreira juntas. Cheguei aqui no final da minha carreira, termino essa carreira com um ponto baixo centrado. Então agora vamos fechar, levando essa laçadinha lá para trás. Eu gosto de começar sempre pelo ponto alongado. Repara que aqui na carreira anterior eu comecei com esse pontinho alongado. Então vai ser nele que eu vou começar a próxima carreira. Eu venho aqui no meio do pontinho alongado e vou fazer um ponto baixo centrado. Peguei essa laçada pelo meio do ponto, vou pegar aquela que eu levei lá para trás, engato aqui na agulha, busco o meu fio e tiro tudo. Então, nessa carreira, eu começo fazendo um ponto baixo centrado no meio do ponto alongado da carreira anterior. Então, agora eu venho com a minha agulha, pego uma perninha desse ponto alongado, pulo um ponto, né? No caso aqui, o ponto baixo centrado, pego somente uma perninha do próximo ponto, que é o alongado, busquei o meu fio, passei pelas duas perninhas, dou uma esticadinha nesse fio, busquei o fio novamente e tirei tudo. Deixa eu dar uma esticada aqui nesse fio. Agora, dentro desse ponto alongado onde eu peguei somente uma perninha, olha, no meio dele, eu vou fazer um ponto baixo centrado. Pego uma perninha desse ponto, ó, e vou juntar com a perninha do outro ponto alongado e pulo o ponto centrado. Juntei as duas, lacei, tirei tudo. Venho nesse ponto alongado, bem no meio dele,
e faço um ponto baixo centrado. Estou escapando aqui da câmera, vamos fazer novamente, ó. Pego essa perninha do ponto alongado, pulo o ponto baixo centrado, pego uma perninha do ponto alongado, busquei meu fio, passei pelas duas perninhas, lacei e tirei tudo. Venho nesse mesmo ponto alongado, bem no meio dele e faço um ponto baixo centrado. Pego a perninha do ponto alongado, pulo o ponto baixo centrado, pego a perninha do próximo ponto alongado, busco meu fio, passei por uma perninha, passei pela outra, dou uma esticada, lacei o fio novamente, tirei tudo. Venho nesse mesmo ponto alongado onde eu já peguei a perninha dele, passo a minha agulha lá no meio, tá? No meio do ponto, faço um ponto baixo centrado, né? Porque tá pegando no meio do ponto. Pego novamente a perninha desse ponto, pulo um ponto, pego a perninha do próximo ponto alongado, passo pelas duas, estico, laço e tiro tudo. Não esquece que dentro desse mesmo ponto alongado, olha, bem no meio dele, vou te mostrar onde você tem que sair, ó. Bem no meio do ponto alongado, ó. E faço um ponto baixo. Agora é só seguir desse jeitinho, juntando as duas perninhas dos dois pontos alongados. Faz um ponto aqui no meio do ponto alongado, sempre pulando esse ponto centrado. Essa trama é bem parecida com uma outra trama que eu vou te mostrar, que eu tenho ela aqui. Essa é uma variação. Quando a gente terminar aqui, eu vou te explicar direitinho, ó. Você vai fazer a comparação e vai ver. É bem parecido o jeito de fazer, porém é uma variação de um outro ponto, que já eu vou te mostrar. Vamos seguir aqui fazendo desse jeitinho, olha, pegando as perninhas do ponto alongado, pulando um ponto, juntando as duas perninhas, até chegar lá no final. Quando chegar lá no final, a gente fecha essa carreira juntas. Chegando aqui no final, vamos juntar a perninha do último ponto alongado com a perninha do primeiro ponto alongado, ó. Pego aqui a perninha de um, pulo o ponto centrado, ó. Pego a perninha do primeiro ponto alongado, passo pelas duas, dou uma esticadinha e pronto. Aqui eu já tenho um ponto aqui baixo centrado, que foi onde começamos, e agora é só fechar essa carreira, ó. Levando essa laçadinha lá para trás. E agora novamente eu vou iniciar a próxima carreira fazendo um ponto alongado. Eu vou pegar bem aqui, ó, levei a laçadinha lá para trás. Então exatamente aqui onde eu tenho um ponto baixo centrado, eu venho no pezinho desse ponto, bem na base dele, estico, pego aquela argolinha que ficou lá para trás, ó, aquela laçadinha que eu levei lá para trás. E temos aqui um ponto alongado. Agora eu venho nessa trama aqui, olha, nesse ponto fantasia que fizemos, vou pegar no meio dele e vou fazer um ponto baixo centrado. No próximo da carreira anterior eu tenho um ponto baixo centrado, eu venho no pezinho dele e vou fazer um alongado. No próximo, onde temos o nosso ponto fantasia, eu venho bem aqui, ó, no meinho dele, ó, e faço um ponto baixo. No próximo, um alongado bem na base do ponto. No próximo, um centrado. No próximo eu faço um alongado, pegando bem no pezinho do ponto, esticando. Vai arrumando esse ponto.
Agora é só seguir assim, ó. Um ponto baixo no meio do nosso pontinho fantasia e um alongado pegando no pezinho do ponto da carreira anterior. Até o final dessa carreira. Chegando aqui no final dessa carreira, eu termino com um ponto baixo centrado, porque eu vou pegar no meio aqui desse nosso ponto fantasia. Termino com um ponto baixo e vamos fechar essa carreira. Levando essa laçadinha lá para trás. Certo? Então, agora eu venho nesse ponto alongado da carreira anterior e vou fazer um ponto baixo centrado, bem no meio dele. Então, agora nessa carreira o que vamos fazer é juntar as perninhas do ponto alongado para formar esse ponto fantasia aqui, ó. Então, eu venho aqui, pego uma perninha do ponto alongado, pulo um ponto, pego a perninha do outro ponto alongado, passo por uma, passo pela outra, lacei e tirei tudo. Venho nesse mesmo ponto alongado, bem no meio dele, e faço um ponto baixo. Pego a perninha desse ponto, pulo o próximo, pego a perninha do ponto alongado e junto as duas. E vai formando esse pontinho fantasia, que fica bem acima do ponto fantasia que fizemos na carreira anterior, ó. Vai formando esse desenho bem bonito. Faço um ponto aqui no meio do ponto alongado, pego a perninha dele, pulo um ponto junto com a perninha do outro ponto alongado, lacei e tirei tudo. Conforme você vai fazendo, o desenho vai se formando e vai ficando essa trama bem bonita. Não esquece que aqui nesse mesmo ponto onde você juntou as perninhas, você vai no meio do ponto alongado e faz um ponto baixo. Pega essa perninha do ponto alongado, pula um ponto, pego a perninha do outro ponto alongado, junto as duas, ó. Lacei e tirei tudo. E venho nesse mesmo ponto e faço um ponto baixo. Chegando aqui no final da carreira, eu vou juntar a perninha do meu último ponto alongado da carreira anterior com a perninha do primeiro ponto alongado da carreira anterior. Pulo esse ponto aqui do meio e vou pegar as duas perninhas e vou juntar, ó. E assim fechamos essa carreira. Já tenho um ponto aqui centrado no meio desse ponto onde eu já juntei, né? Então eu venho aqui e fecho essa carreira. E agora é só repetir a mesma sequência. Você vai fazer na carreira anterior, na próxima carreira, você vai fazer um ponto alongado aqui, onde tem o ponto baixo e um ponto baixo pegando no meio desse ponto fantasia. Um ponto alongado aqui, um ponto baixo centrado aqui no meio do ponto fantasia. Um ponto alongado, um ponto baixo centrado. Na próxima, você vai juntar as duas perninhas do ponto alongado. Eu tenho uma trama aqui já adiantada para te mostrar como fica linda. Olha só. Que coisa mais linda esse nosso ponto fantasia. E ele vai ficando assim, ó. Seguindo uma sequência, olha. Um acima do outro, ó. Tá vendo? Essa aqui, opa, tô fugindo da câmera. Essa combinação de pontos aqui é uma variação de um outro ponto que eu tenho ele aqui pronto para te mostrar. Esse aqui, ele é conhecido como ponto favo de mel. Então, esse que aprendemos hoje é uma variação
do ponto favo de mel. Se você quiser aprender também esse outro ponto aqui, comenta eu quero, que eu trago aqui para o nosso manual de pontos. O ponto fantasia que aprendemos hoje é uma variação do ponto favo de mel. E esse foi o nosso manual de pontos de hoje. Eu espero que você goste e que você faça aí nos seus projetos. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Aproveita que você tá por aqui e dá uma olhada nesse outro vídeo também. Vai te interessar bastante. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento.